A saudade já não cabe mais no peito. Mas eu sei que o Senhor vai nos dar a vitória. Ele já nos deu a vitória quando Ele venceu naquela cruz. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, o nosso último inimigo, que era a morte, foi tragada, foi derrotada, foi destruída. E como Ele ressuscitou, um dia todos nós ressuscitaremos. Amado, amada, você que talvez possa estar aí nos assistindo, prestigiando pela primeira vez, eu quero declarar: você não precisa de outra coisa além de um Salvador. De todas as suas necessidades, o que você mais precisa é de alguém que te ajude a fazer as pazes com o teu passado e que te garanta o teu futuro. Jesus perdoou os teus pecados do passado. Você não precisa viver aprisionado e Jesus te garante um futuro. Ele está vivo e assim como Ele ressuscitou, Ele construiu esse caminho de volta até o Pai. Um dia Ele nos levará para Ele, aqueles que são dele, aqueles que escolheram andar ao lado de Deus, aqueles que escolheram ser salvos através do sangue de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui para nos lembrar do sacrifício que Ele fez há mais de 2000 anos atrás, quando o próprio Deus preferiu morrer do que viver sem a gente. Deus preferiu morrer do que viver sem você. Você acha que você não tem valor? Eu tenho certeza que se Jesus tivesse que vir para morrer só no meu lugar ou no teu lugar, se nós fôssemos os únicos habitantes da terra, Ele viria mesmo assim. Você é filho, você é filha. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou amada por Deus. Eu sou amado, você é amado. E Deus está no controle dessa situação. Você não vai perecer, porque Deus está no teu barco. Jesus está no teu barco. Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será.
conquistei tudo que eu precisava, quando eu conquistei, Deus, através do teu filho Jesus, a conquista, a vitória foi dele. Na verdade, ele venceu e me tornou mais que vencedora. Quando eu fui escolhida, remida e perdoada por ti, Deus, e me tornei filha, adotada pelo teu santo amor, enxertada no teu coração, na tua família. Deus, eu não preciso de mais nada. A minha identidade de filha me basta, Deus. Porque eu sei que um pai cuida dos seus filhos. E eu confio na tua graça e no teu amor. Você desempenha vários papéis. Você pode ser mãe, pai, profissional, filho, irmão. Isso não é quem você é. São os papéis que você desempenha. Você é filho e filha de Deus. Essa é a sua identidade. Significa que ainda que você perca todos os papéis, você não deixa de ser quem é. Você não deixa de ser rei, sacerdote, rainha, princesa, amada. Se você pudesse ver quem você é em Deus, nunca mais amargura, ansiedade, depressão, tristeza, angústia tomaria conta da tua mente. Você já está entronizado, sentado nas regiões celestiais, escondida em Cristo Jesus. Tenha uma boa manhã, um bom dia, uma boa noite e desfrute da ceia do Senhor, lembrando do que Ele fez e do que Ele faz e do que Ele fará.
Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui, nesta manhã de domingo, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de estar orando aqui com você. E, por isso, onde quer que você esteja, se você puder, feche os teus olhos e faça essa oração junto comigo. Amém? Pai querido, nós estamos, Senhor, aqui, ó Deus, reunidos no Teu santo nome. Nós viemos aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti, mais da Tua santa palavra, Senhor. E estamos, ó Deus, fazendo esta reunião desta maneira, fazendo estas gravações. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha estar agindo, ó Deus, e o Senhor venha falar, ó Deus, ao coração, aos ouvidos e ao coração, ó Deus, de cada um que está, ó Deus, ou assistindo ou ouvindo esta mensagem. Pai Santo, nós queremos, ó Deus, nos colocar em Tua presença. Pedir a Ti, ó Deus, perdão pelos pecados que nós cometemos, pois nós somos falhos, nós somos dependentes Teus, Senhor. E nós queremos estar, ó Deus, na Tua dependência constantemente, entender, ó Deus, o que significa isto. Pai amado, fala, ó Deus, nesta manhã. Queremos, ó Deus, celebrar neste dia a Santa Ceia do Senhor, esta aliança tão preciosa que o Senhor deixou conosco. Muito obrigado, Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, falando sobre aliança. E nós vamos ver aqui algumas histórias e refletir um pouco sobre o que significa aliança e até qual é a extensão disso, ok? Normalmente, quando a gente fala de aliança, a gente pensa rapidamente num contrato, né? Entre duas partes, duas pessoas ou mais. E, normalmente, quando a gente pensa em contrato, né? Falando aqui de contratos celebrados entre os homens, existem alguns elementos muito simples, muito fundamentais ali, que basicamente são as partes envolvidas. A gente tem o objeto do contrato, ou seja, por que aquelas duas partes estão juntas, né? O que se pretende com aquele relacionamento. Normalmente, alguns contratos existem valores envolvidos, outros não são exatamente valores, mas existe alguma condição ali para que o contrato seja firmado, e existe ali também uma questão de prazo. Tá? Então, de uma maneira muito rápida, simples, a gente olha para o contrato dessa maneira. Nós não vamos falar de contrato, nós vamos falar hoje de aliança. E, principalmente, a aliança que parte de Deus para com os homens. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Para a gente poder falar sobre aliança, eu preciso voltar no tempo com vocês, e a gente sempre volta naquela condição, né, ou na história da palavra de Deus, que é justamente Adão e Eva. Quando Adão foi formado, e nós cremos na palavra de Deus desta maneira, que Adão foi formado, a Eva foi formada ali. Eu não vou ler o texto justamente para que a gente otimize um pouco aqui o tempo. Mas quando a gente fala sobre Adão e Eva, Deus estabeleceu ali uma aliança com Adão e com a Eva, né? Ou seja, eu vou colocar aqui como uma aliança com o homem, né? E uma coisa muito interessante é que quando Deus estabelece a aliança, a gente vai perceber justamente isso, uma iniciativa que vem de Deus para com o homem, né? Então, olha só, neste momento e neste relacionamento, isso é importante que a gente compreenda, o Criador, ele é soberano, o Deus Criador Todo-Poderoso, ele é soberano. O que significa? Que ele é quem define as regras, define a ordem de tudo. Ele é criador, ele criou todas as coisas, então ele sabe o que é melhor para o homem. Então a aliança, ela começa justamente ali com Adão. Então vamos imaginar o seguinte, né? Se deixássemos, pense nisso, se deixássemos que o homem fizesse da sua cabeça alguma
criação, ou tivesse alguma imaginação para criar algum tipo de relacionamento ali com Deus, como seria? Como seria? Talvez meio bagunçado, né? Assim, certamente teríamos ali coisas muito estranhas. Então, uma coisa é certa, quando Deus ele começou a aliança com o homem, meus irmãos, isto é fantástico. A soberania de Deus, a sabedoria de Deus, quando Ele define, e Ele faz algo perfeito. Ok? Adão não chegou e falou assim, olha só, Senhor, eu aprecio a liberdade que o Senhor me dá, eu vou ali, o Senhor me disse que eu posso pegar de um fruto aqui, vou do outro lado, pego do fruto do outro lado, talvez eu faça um pouquinho de jardinagem, né? Só que, enquanto o Senhor não deixar eu pegar daquela árvore ali, ó, que o Senhor me proibiu, eu não vou fazer mais nada, tá? Adão não teve essa postura. Quando ele recebe do Criador as instruções, ele simplesmente aceita. Ele entende o que o Criador está querendo dizer ali. Sabemos depois o que aconteceu. Mas quando ele recebe a mensagem de Deus, a mensagem do Criador, ele compreende. Ele não fica contestando. Olha, aqui, veja bem, né, eu não concordo muito com isso, viu? Ali, ó, eu não concordo muito com aquilo, viu? Senhor Deus, olha, eu achei que o Senhor fez um contrato muito, como a gente usa aqui no nosso termo nos dias de hoje, né, um contrato leonino, aquele que tenta só privilegiar um e não o outro. Meus irmãos, aqui é muito diferente. Adão simplesmente ouve as instruções de Deus, ele percebe quem é Deus, ele sabe quem é Deus, ele que criou Adão, a Eva e todas as coisas, e simplesmente ele aceita aquele direcionamento, aquela aliança. Meus irmãos, a gente é tão... E mesmo, se a gente observar bem, Adão pecou, o ser humano, quantos erros a gente vê pela vida, né, ao longo da vida. Quantos milhares de anos já não se passaram? E você vai perceber que o compromisso de Deus para com o homem ainda se mantém de pé. Compromisso, por exemplo, hoje fez um dia lindo, um sol bonito, nuvens clarinhas, hoje o dia estava bonito. E pode ter certeza que quando Deus ele criou o dia de hoje, ele não fez a separação. Espera um pouquinho, esse daqui é um homem mau, esse aqui é um homem bom. O sol vai ser só para o homem bom, esse homem mau aqui eu não vou dar o sol. Meus irmãos, não funciona desse jeito. Quando Deus ele criou o homem, ele assumiu uma responsabilidade. Quando Deus ele criou o homem, ele colocou condições ali para ele mesmo, de cuidar do homem, de cuidar da criação. Vamos avançar mais um pouco aqui. Adão ele não ficou barganhando naquela ocasião da criação. Ele simplesmente ouviu, aceitou e foi viver. Foi viver alegremente, até que caiu em uma tentação e pecou. Meus irmãos, quando a gente fala de aliança, normalmente existem sinais, símbolos. Vamos imaginar aqui, ó. Deus ele estabeleceu uma série de sinais, uma série de símbolos, certo? Quando você lê a aliança com tal pessoa, com aquela outra pessoa, normalmente Deus ele estabelece um sinal de lembrança. Então vamos entender um pouquinho isso. Quando um casal de noivos estão ali juntos, qual é o principal sinal entre os dois? É o quê? É justamente a aliança. Aquele é um sinal, certo? É um sinal do quê? Eles trocam alianças. Eu me lembro muito bem do dia, né, de quando eu dei a aliança para a minha namorada. E eu falei, olha,
olha o que eu tenho aqui hoje. E ela queria usar na mesma hora, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Hoje não. Mas olha só, aquilo, ela serve como um símbolo e penhor. Olha que interessante, ele serve como um símbolo e penhor da fé constante e do amor duradouro. Que mais? Vamos ver como que Deus fez ou lançou sinais. Quando Deus criou o arco-íris, quando você olha para o arco-íris, o que te lembra? Se você for lá em Gênesis, na história do Noé, você vai ver a criação do arco-íris. E ali existe um sinal que Deus colocou justamente como uma aliança com Noé, e justamente para dizer, eu não destruirei mais a terra com água. Quando a gente fala de circuncisão, puxa vida, esse é um outro sinal. É um outro sinal. Mas um sinal para quem? Para o Abraão. Quando ele lança esse sinal, é justamente, Abraão, eu quero que você tenha uma marca diferente. E você terá este sinal da circuncisão. Quando a gente fala do sábado, olha só, quando a gente fala do sábado, é um outro sinal. É um sinal do quê? É um sinal com Moisés, que ele designa o sábado como um dia de descanso, né? Essa é a primeira coisa que nos vem à mente, mas, mais que isso, é um dia de adoração a Deus. É um dia da gente parar as nossas loucuras de trabalho até, e a gente parar um pouco ali, e a gente voltar e falar, puxa vida, é um momento meu com Deus. Eu preciso dedicar um tempo com Deus. O sábado foi colocado ali, isso está lá em Êxodo 31:13. Quando a gente pensa em unção, é um outro sinal. Reis foram ungidos. Um deles foi o Davi. E se você observar na história, Davi recebeu uma unção que foi para ele e para toda a sua geração. Vamos seguir. Tem mais sinais na palavra de Deus. Sabe qual deles? O batismo. O batismo é um sinal do quê? De uma pessoa que aceita o Senhor Jesus e publicamente ela revela a sua fé. Existe o batismo. E, meus irmãos, o maior de todos os sinais é o que nós temos aqui agora, a Santa Ceia do Senhor. Qual é o valor de um sinal? Sabe qual é a resposta? Nenhum. Nenhum. Se você olhar o valor do sinal, nenhum. A menos que a pessoa que dá o sinal, presta atenção nisso, a menos que a pessoa que dá o sinal esteja pronta para sustentar o significado. Opa! Quer um exemplo? Vamos lá. Estamos aqui no leilão hoje, temos um quadro bonito aqui, e nós vamos leiloar este quadro. Que quadro? Um quadro de Van Gogh, certo? Quem dá lance? Vamos lá, eu preciso de um sinal. Vamos? Vamos começar com $10 mil, um Van Gogh, $10 mil. Ok, quem dá mais? Quem dá mais? $30 mil. Não, está pouco ainda. Vamos lá, vamos subir esses lances aí. Vamos. Que mais? Quem dá mais? $80 mil só? Não, um Van Gogh? Não vou nem 200. Está começando. Meus irmãos, 500 milhões de... Puxa vida. Agora que a gente vai... Teve um lance aqui, tá, meus irmãos? Teve um lance de $500 milhões para um quadro de Van Gogh. Ok. Mas veja só. Veja só. A pessoa que vai dar o sinal precisa do quê? Estar pronta. Então, a pessoa que dá um sinal ao leiloeiro, ela precisa ter certeza do que ela vai fazer. Porque ela está dando um sinal, levantando a mão e dizendo, veja bem, eu quero isso e eu vou honrar com este compromisso porque eu estou dando um sinal.
Então, o sinal em si, só levantar a mão, que valor que tem? Nada. Mas se a pessoa estiver pronta para corresponder ao significado daquele sinal, meus irmãos, aí sim aquilo tem valor. Os mais antigos dizem, né, que os acordos eram no fio do bigode. Né? Nunca tive bigode, nunca deixei crescer. Mas olha só, o valor estava ali no fio do bigode. Por quê? Na realidade, estava na minha palavra. O valor ele estava justamente na palavra. Na palavra que ele estava pronunciando e dizendo o seguinte: eu honrarei com aquilo que eu vou pronunciar. Quando a gente volta aqui na palavra de Deus e a gente começa a perceber que Deus estabelece uma aliança e Ele deixa um sinal, Ele está dizendo o seguinte: eu me comprometo independente do que aconteça. Ele se comprometeu a cuidar de todos os homens. Até hoje, nós temos dia, nós temos noite, nós temos as 4 estações do tempo, nós temos o alimento. Meus irmãos, se vocês eu não consigo compreender, eu não sou engenheiro agrônomo, mas se a gente fosse compreender como que se dá a criação a criação não, mas assim, a produção, ou como que uma semente ela germina e depois ela vai dar ali uma espiga de milho. Meus irmãos, nós não compreendemos tudo o que está ali envolvido. Há muita coisa ali envolvida. E Deus, Ele fala: farei com que a terra produza. E eu vou continuar honrando com essa palavra. Deus fez aliança com o homem. Olha só. Eu vou tentar sintetizar aqui 2 Samuel, capítulo 7. São 29 versículos, mas eu vou procurar sintetizar aqui. Esse capítulo é muito especial, meus irmãos. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 é um momento em que Deus estabelece aliança com Davi. E nesse momento de 2 Samuel 7, Davi está ali como rei. É o rei Davi. Davi já passou por todas as situações. Já tinha, nessa ocasião, ele já tinha passado por várias situações. Ele tinha sido aquele garoto lá atrás, que tinha saído do campo, ele recebeu a unção, um sinal, a unção de Deus sobre ele, de que ele se tornaria o próximo rei de Israel. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos, e somente depois da morte de Saul, o Davi, ele torna-se o rei. Começa sendo rei de uma pequena tribo, a tribo de Judá, passa o tempo, e aí ele conquista Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que os jebuseus dominavam. Ele vai lá, luta contra os jebuseus, e ele toma a cidade de Jerusalém, e é uma cidade que faz uma ligação com outro reino, que é o reino ali do norte, e aí ele se torna também o rei, ele é convidado também para ser o rei de toda Israel. Demorou esse processo. Ele entrou em muitas batalhas com os filisteus. Mas quando chega nesta ocasião de 2 Samuel 7, é um momento que a palavra de Deus fala assim, estando Davi, o rei Davi, em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, ele foi conversar com Natã, que é um profeta. Natã, ele é como se fosse um conselheiro ali do lado de Davi, né? E aí ele fala assim com Davi, ele tem um diálogo com Davi, tem um diálogo ali com Natã, e ele fala: Natã, eu estou incomodado. Eu estou incomodado porque eu moro num palácio de cedro. Eu moro num lugar bonito, um lugar agradável. E quando eu lembro da arca de Deus, lembra da arca? Que Deus
mandou construir lá com Moisés, no meio do deserto, a história do tabernáculo. Lembra daquela arca? Que é a arca de Deus. Ali também é mais um sinal, mais uma aliança que Deus estabelece com Israel, dizendo: estarei no meio de vocês. Pois é, passam-se os anos, e aqui Davi ele fala: quando eu olho para a arca ela está guardada em tendas. Ele está guardado numa tenda simples. E é o nosso Deus que está ali presente. Davi ele pensa dessa maneira. E quando ele olha para a sua situação, e ele vê todo aquele reinado, e vê todo o palácio com aquela magnitude, e ele vê lá tantas coisas ricas, e olha para aquela tenda simples, onde tem a arca do Senhor, ele fala: Natã, eu estou incomodado. Eu preciso construir um templo para guardar a arca do Senhor. Natã ficou olhando ali para Davi e falou: Davi, faça o que está no seu coração. Só que naquela noite, Natã voltou lá para os seus aposentos, e Deus procurou Natã. E foi lá falar com Natã e falou: Natã, você irá dizer o seguinte para Davi. E aí ele passou a mensagem ao coração ali do Natã. Natã, ele voltou lá no rei e falou: Davi, o Senhor ele mandou dizer um negócio para você. Por acaso você há de edificar uma casa para mim, Davi? Por acaso existe alguma casa em que eu possa morar? Eu criei todas as coisas, Davi. Davi, eu fiz tudo. Eu sou, né? Ele está aqui, ó. Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que os fiz subir ali, os filhos de Israel do Egito. E aí tem uma descrição de como Deus fala, eu sugiro você depois meditar sobre isso. Mas depois ele fala assim: até hoje eu nunca pedi a homem algum que mudasse da tenda para uma casa maior. Eu nunca pedi isso para ninguém. Mas eu percebo, Davi, o que está no seu coração. Eu percebo, Davi, o cuidado que você está querendo ter ali com o meu tabernáculo e com a minha arca, com a minha presença. Davi, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, eu vou estabelecer uma aliança com você. Eu percebo como é o seu coração. Você não vai edificar um templo para mim. Mas dentro da sua casa existirá um que este sim edificará o templo em minha honra. Este sim sairá da tua descendência e continuará a manter a sua dinastia, ou seja, manterá o teu nome neste reinado. E, meus irmãos, a história nos revela. E você pode ir lá em Mateus 1, e você vai ver a genealogia de Jesus. E você vai ver quem está na genealogia de Jesus. Você irá em Lucas e vai ver a mesma coisa. Jesus nasce, olha só, da tribo de Judá, mas não foi de qualquer família. A família de Davi, pessoas da casa de Davi, da família de Davi, tanto José quanto a Maria, ambos são da família de Davi. E o Salvador veio no meio deles. Esta aliança, meus irmãos, foi dada a Davi antes do seu pecado lá
como diz as Escrituras. Mas mesmo assim, a gente vai perceber que Deus estabeleceu a sua aliança com o homem, e neste caso, a aliança com o Davi. E ele honrou com esta aliança. Tudo isso para chegar hoje, e eu vou dar um salto aqui maior, tudo isso para chegar hoje no seguinte: Jesus veio. O Senhor veio. Paulo, lá em Atos 13, 39, diz o seguinte: aquele que crê em Jesus é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O que Paulo, depois, ele está nesse texto de Atos 13 dizendo, ele está justamente reforçando, validando que Davi foi abençoado por Deus, que a promessa de Deus para Davi se cumpriu em Jesus, e este Jesus é o que veio para justificar as nossas vidas. E agora eu preciso entrar justamente na ceia. Hoje, meus irmãos, nós temos um sinal. Lembra do sinal que eu falei? Jesus, ele deu um sinal. Ele falou: Pai, eu vou. Pai, eu vou me tornar um homem. E eu vou cumprir com este chamado. E eu vou me sacrificar. E aí é um sacrifício de sangue. De novo, sacrifícios de sangue, meu irmão, quem determinou não foi o homem. Quem determinou o sacrifício de sangue foi o soberano. Não foi uma invenção do homem, mas foi uma invenção. Isso veio da soberania do Senhor, veio do próprio Deus. Quando Adão pecou, precisou haver derramamento de sangue. Por quê? Porque o pecado havia se instalado. Mas nesta ocasião aqui, para que nós fôssemos justificados, ou seja, para que os meus pecados pudessem ser, de alguma maneira, perdoados, para que eles pudessem ser esquecidos, para que eu pudesse ter ainda possibilidade de me adentrar diante da presença de Deus, precisaria ser o quê? Um sacrifício de sangue. E Jesus, ele falou: eu pago este preço. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele veio. E agora eu quero ler com você a mensagem da ceia, que está lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomando um pão, e tendo dado graças, partiu-lhe e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Preste atenção, do que nós estamos falando? Aliança. Este é o cálice do quê? Da nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. Meus irmãos, a gente vai observar que a palavra de Deus, ela é chamada assim, né, que ela tem uma divisão entre Antigo Testamento e o Novo Testamento. Podemos dizer que a antiga aliança e a nova aliança. A gente pode até
interpretar desta maneira. Mas uma coisa é certa: todas as histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus. Aliás, Gênesis 3,15, desde a queda do homem lá no Gênesis, Deus já estabeleceu em Jesus a aliança. Todo o Antigo Testamento, como a gente estuda, aponta para este momento do sacrifício de Cristo. E aí a gente reconhece a ceia de novo. Se você participar da ceia de maneira displicente, meu irmão, não faça isso. Agora, se você compreende a verdadeira razão, o verdadeiro significado desta aliança, eu te convido a participar aqui da ceia. E para terminarmos, Apocalipse 21. Nós temos ainda mais uma aliança do Senhor, que diz o seguinte: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Meus irmãos, nós temos a nova aliança na nossa mão. Nós vamos louvar a Deus agora e vamos participar aqui da ceia do Senhor, amém? Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas
Eu te convido, meu irmão, a orar comigo. Pai querido, estamos em Tua presença, Senhor, e hoje pudemos falar sobre a aliança que vem de Ti, Senhor. O Senhor levantou a mão, e mais do que levantar a mão, o Senhor foi erguido naquela cruz. E o Senhor pagou um alto preço para que estivéssemos aqui. Senhor Jesus, pedimos a consagração destes elementos, do pão e do cálice, contendo este suco de uva. Nós sabemos, ó Deus, que ele é um símbolo da nova aliança, no Teu corpo e no Teu sangue. E assim nós iremos cear, em nome do Senhor Jesus, com toda alegria e participando de Ti, Senhor. Nós Te louvamos. Nós Te louvamos, Senhor, por esta manhã. Nós Te louvamos por esta reunião tão abençoada, Senhor. Eu oro, Deus, pelos Teus filhos, oro pela Tua igreja, Senhor, para que ela, ó Deus, esteja forte e firme e que se cumpra, ó Deus, como nós lemos aqui em Apocalipse 21, que haja, ó Deus, o momento da noiva se encontrar com o noivo. Pai querido, nós sabemos que temos esta aliança no Teu santo nome e está escrito porque elas são fiéis e verdadeiras. Que cada um dos Teus filhos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana na presença de Deus. Deus abençoe.